Boa noite a todos. Então, damos seguimento ao quarto curso de verão em Direitos Animais. E hoje nós temos a grata satisfação de ter a professora Renata Fortes, que dispensa maiores apresentações. Diria que as principais ações envolvendo a proteção animal no Brasil, juntamente com o professor Rogério Ramey, têm as mãos da professora Renata. Então, são inspirações para o movimento pelos direitos animais. A professora Renata ela é mestre em Direito pela Unicinos, e advogada atuante. Ela, entre as ações da professora Renata Fortes, tem ações em que ela representou o Instituto Sea Shepherd Brasil, e ela representa também a CAPRA, que é a Associação Catarinense de Proteção aos Animais. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra então, para a professora Renata. Seja bem-vinda. Obrigada, Rafael, agradeço. Agradeço aos queridos amigos pelo convite, as pessoas que estão aqui participando, e é sempre uma satisfação, a gente poder contribuir para esses eventos, e trazer um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente foi acumulando ao longo desses anos. Então, nossa, para mim realmente é uma grande satisfação estar aqui hoje. Então, vamos lá, o nosso tema é, então, a defesa, das pessoas não humanas. Nossa, gente, eu, quando falo pessoas não humanas, parece uma coisa assim, é uma revolução, Esse termo eu considero uma revolução, porque quando a gente começou lá, a gente nem sabia se chamava animais de animais não humanos. Então, quando a gente começou a se sentir um pouco mais à vontade, a gente começou a chamar, E agora a gente ter uma possibilidade fundamentada de chamar, os animais não humanos de pessoas não humanas, nossa, eu realmente acho isso, eu fico encantada, E eu vejo que isso se deve muito ao trabalho, e ao esforço da academia, porque esse tema dos direitos animais, quando passou, quando a academia começou a se ocupar dele, as universidades, os grupos de estudo, as professoras aí, Fernanda e Letícia, Rogério, então esse tema, assim, nossa, ganhou, e outros professores aí, pelo Brasil, ganhou uma importância, ganhou um aprofundamento muito maior, porque, confesso para vocês, no início era bem difícil, essa questão da argumentação jurídica, a gente tinha muito pouca coisa, Mas, então, hoje, o tema é a defesa jurídica, então, das pessoas não humanas. Eu quero trazer um pouquinho dessa prática para vocês, Acho que estão todos me ouvindo bem, não sei se eu tenho que aumentar aqui um pouquinho, mas vou aumentar. Então, assim, gente, eu dividi minha fala, assim, pensei assim na minha cabeça, em 3 partes, A primeira, eu quero conversar um pouquinho com vocês quem são os clientes, dessa advocacia animalista. A segunda, falar um pouco da prática mesmo dessa advocacia. E a terceira, e o terceiro tópico, é uma advocacia em paralelo que a gente pode fazer, que aí depois, quando eu for comentar, vocês vão entender melhor do que se trata. Então, inicialmente, gente, quem são os nossos clientes, Isso é uma coisa muito importante da gente refletir, porque a gente está levando para o judiciário a defesa e a proteção não só de uma minoria, que não é minoria, que na realidade os animais animais não humanos são maioria no nosso planeta, mas enfim, mas em questão de garantias de direitos, sob essa perspectiva de uma minoria, mas que não é da nossa espécie, Porque a gente falar, a gente defender, eu já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com movimentos sociais também, e é fácil a gente falar, numa petição, a gente falar sobre direitos humanos, é fácil porque é fácil a gente se colocar no lugar do outro, porque a gente conhece esse outro, porque somos da mesma espécie. Agora, e as pessoas não humanas? O que a gente conhece deles, O que a gente sabe deles? Porque o importante é quando a gente vai levar qualquer demanda, seja judicial ou extrajudicial, junto a algum órgão público, é a gente ter presente de quem que a gente está falando. E isso, gente, então essa já é uma dica que eu quero passar para vocês, isso é muito importante, quem vai atuar nessa área, se apropriar um pouco desse estudo científico, a etologia que cuida dessa questão do comportamento dos animais. Então, ali se abre para a gente um universo ainda bem incipiente, na minha maneira de ver, perto do que são esses seres. Mas o pouco que já tem, já é o suficiente para que a gente possa, treiná-los como pessoas, que a gente possa afirmar que eles têm cultura, que eles produzem cultura, que eles ensinam a prole, que eles vivenciam o luto,
Isso é incrível, né? A gente vivencia um luto, né? Eles criam relações sociais, entre eles, da mesma espécie, né? Intraespécie e interespécie, por espécies diferentes. E hoje a ciência, né, pesquisadores já reconhecem até um comportamento moral, uma moralidade animal, reconhecendo atitudes de empatia, de cooperação, de justiça, é, onde os animais, então, tem, né, essa discussão que é muito interessante, né? Então, a ética, né, a ética humana, ela seria algo que evolui com o ser humano, né? Aí vem a questão, partilha da onde, né? Ou ela é uma questão também de uma evolução biológica. Então, hoje, com esses estudos e com essas pesquisas e observação, muito ligada à observação, não são, né, essa parte não faz testes em animais, né? A etologia, ela estuda o animal, né, a pessoa humana no seu próprio ambiente, né, de maneira assim menos invasiva possível, e também muitas vezes pesquisadores que vão ter um foco de pesquisa e durante essa pesquisa acaba observando também situações que não eram objeto da pesquisa, mas aí acabam também relatando, né? Então, é muito importante que a gente tenha noção de quem que a gente está falando, né? Quem são esses seres, porque a defesa, né? Claro que quem já vai para essa área é porque já tem, né, uma empatia, né, tem uma relação a mais com esses seres do que o comum das pessoas. Mas é importante que a gente saiba, né, a nossa sociedade ela trabalha muito com a questão da comprovação científica, né, para que aquilo ali tenha uma validade. Então, vamos aproveitar o que a ciência tem trazido com relação a esses seres. Né? Então, levar para dentro das petições esse universo. É um exemplo aqui que eu dou para vocês, que é o berçário da Baleia Franca, aqui em Santa Catarina, quando a gente começou a fazer a proteção daquela área, que era contra, né, aquele turismo embarcado, que é um turismo que eles botam barco, né, para ficar observando as baleias, ali a gente falava proteção né, área de proteção ambiental da Baleia Franca, APA da Baleia Franca, APA da Baleia Franca. E aí, quando a gente começou a aprofundar, eu percebi assim, não é só um pouquinho, aqui é um berçário, né? Então, aí comecei a estudar mais sobre as baleias e o universo delas, a inteligência, a sensibilidade. Recentemente até postei no meu Instagram um documentário que saiu, gente, incrível, né? É bem recente esse documentário, e neles eles dizem o seguinte, que os cetáceos eles têm a mesma capacidade que a gente de transformar o mundo. Né? Como a gente transforma, eles também têm essa capacidade, eles também têm essa inteligência. A única questão é que eles não têm um corpo físico, né, que possibilite isso, como a gente tem as mãos, né, enfim. Então, a gente está falando de criaturas, né, que têm uma inteligência, né, que têm memória, e isso, então, levar isso para dentro das petições, né? Estudar um pouco o animal que a gente está, né, protegendo através daquela demanda judicial. Aí, isso também sensibiliza e colocar fonte, né, copiar trechos, né, colocar lá artigo científico tal, 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 porque isso daí sensibiliza, né, e coloca sempre o juiz numa posição mais confortável, né, porque você sai um pouco daquele discurso, né, proteger porque eu gosto, não, proteger porque é um ser senciente, consciente, que tem comportamento moral, né, que tem relações. Outro dia também estava vendo um artigo sobre os peixes, né? Gente, é incrível, né? E disse que os peixes eles se comunicam através de sons que eles emitem com o próprio corpo, né? Porque eles não têm essa questão da vocalização, né? Como a gente tem em outros animais, mas que eles também formam laços afetivos, laços familiares. Imagina, né, gente? Então são questões assim, são descobertas que a gente fez e que nós, então, advogados, temos que nos apropriar disso para mostrar a importância, né, daquele ser enquanto ser. Porque, e às vezes também, uma coisa muito interessante de colocar também é até a função ecológica que aquele animal, né, não humano tem no ecossistema, para o equilíbrio do ecossistema. Porque a gente sabe que a proteção dos animais ela começou muito com esse viés, né, da função ecológica. Mas disso a gente já partiu, até o judiciário também já acompanhou, então não seria você regredir para essa forma de proteção, né? Seria você agregar, né? Porque a única espécie que meio que se perdeu, né, gente, nessa trajetória toda de não saber muito bem qual é o seu papel nesse planeta, somos nós. Né? Porque todos os animais de vida livre, eles têm plena noção de como eles devem se relacionar com o meio, né, e o propósito deles naquele meio. Eles têm, inclusive, a vida deles é muito pautada nessa questão do coletivo,
da ajuda para o coletivo. Isso está muito presente nos cetáceos. Então, foi observado, eu acho que foi na Nova Zelândia, foi observado golfinhos que adotaram, né, um bebê de baleia. E o bebê baleia se comportava como os golfinhos. É linda a filmagem, né? Eles mostraram nesse documentário. É esse mesmo que eu comentei com vocês agora. Então, assim, olha, trazer esse universo, né, e dar a devida importância. Essas ações judiciais, elas são muito complexas, né? Seja pelo tema, né? Seja por você, muitas vezes, quando vai falar sobre tudo isso numa petição, o teu interlocutor, quando ele ouve aquela mensagem, ele tem que, de alguma forma, ele, né, a consciência dele vai colocar ele em algum local, né, depois de ler aquilo. E hoje em dia a gente só tem 2 locais, né? Ou você é um explorador, ou você é um defensor da não exploração. Então, não existe outro local com relação às pessoas não humanas que não seja esse. Então, a gente tem uma legislação protetiva a nível constitucional, mas a sociedade, ela aceita e ela usa, né, os animais. Então, esse paradoxo, né, isso torna muito difícil a defesa. Então, sempre quando a gente for, né, argumentar, trazer esse universo de quem é aquele animal, das capacidades, tudo que ele, né, que a ciência descobriu sobre ele, e cuidar muito com o tipo de argumento que a gente usa, porque a gente acaba se acostumando muito a falar para pessoas que pensam como a gente, né? Que estão dentro, vamos dizer assim, daquela bolha, né? Que a gente fala. Então, quando a gente sai da bolha e vai falar, né, de proteção dessas pessoas, né? Vai falar de garantias de direitos, a gente tem que estar muito firme e muito consciente de que aquele interlocutor que vai, né, que vai ouvir, que vai receber aquela petição, enfim, que vai ler aquilo, ele em alguns momentos ele pode se sentir até assim atingido por determinados tipos de argumentação. Então vamos cuidar para a gente ficar muito assim dentro dos limites da própria lei, porque a nossa lei é maravilhosa, né? Nossa lei ela reconhece a ciência, ela reconhece a dignidade, ela reconhece o valor intrínseco dos animais a nível constitucional. Então eu não preciso avançar para fazer analogias, né? E que a gente está acostumado às vezes a fazer em postagem, tudo, mas a gente está num outro ambiente, né? Então, num ambiente de defesa de interesses de outros seres, a gente muitas vezes também tem que ter essa sensibilidade de buscar, né, essa questão da proteção, mas ao mesmo tempo trabalhar com uma ideia de segurança jurídica, né? Não arriscar muito, né? Se for possível avançar naquele momento, avança-se, né? Que isso daí é maravilhoso, porque isso daí traz, né, esse direito para um outro patamar. Mas também não vamos, em casos assim de muita urgência, né, em casos assim muito graves, inovar, né, de uma maneira que você acabe colocando em risco a proteção, que é a sua finalidade última daquela demanda. Tá? Então, eu quero pontuar muito com vocês essa questão da argumentação. E vamos usar muito, gente, as jurisprudências, decisões que a gente já tem. Porque o que acontece, né? Hoje, a gente já pode partir, né, para uma argumentação jurídica de um outro patamar. Por quê? Porque as decisões jurídicas que a gente tem, as decisões judiciais que a gente tem, elas já caminharam a ponto, né, de dar uma eficácia plena para o nosso comando, né, constitucional. Claro que a gente sabe que essa eficácia plena, às vezes, ela está também um pouco ligada né, a que pessoa não humana você está protegendo. A gente sabe que, né, há uma grande dificuldade de você trabalhar com as pessoas não humanas que são usadas para o abate, né, para o consumo, há uma grande dificuldade de você proteger, né, legalmente essas pessoas, né? A não ser em casos assim muito extremos de maus tratos, como a gente teve, né, esse ano a questão das búfalas, né, que ali era muito escancarado a situação de maus tratos. Agora, quando você vai para um questionamento, né, de uso dessas pessoas para o consumo, onde você não tem, entre aspas, né, visivelmente nenhum tipo de maus tratos, no sentido de o animal não está passando fome, né, o animal não, ele está dentro daquele sistema, né, que por si só é maus tratos, sem dúvida, mas que para o sistema aceito e regulamentado, não há esse entendimento de maus tratos. Então,
quando você vai levar isso para o judiciário, você tem que abrir a cabeça, né, do julgador, e você vai fazer sempre isso através de laudos técnicos. Tá? Isso seja também, por exemplo, para ações, né, que você tem, às vezes, proteção com essa questão do uso de cavalos em carroça, né, uso de animais nesses jogos aí de pega do porco, pega da galinha, rodeio, né, vaquejada, enfim. É muito importante que a gente use o conhecimento, tanto de, né, de veterinários como de biólogos, para mostrar para o juiz o que, tecnicamente, cientificamente, aquele animal, em que ele está sendo atingido. Tá? Porque como a nossa lei veda a prática cruel, né, e a gente tem entendimento de crueldade como práticas de maus tratos, abuso, ferir e mutilar animais, eu preciso ter uma definição de maus tratos. A gente pega aquela resolução lá, 1280 de 2018, né? Não, 1240 agora, gente. Me desculpa, mas agora não, falhou a memória aqui. Mas é do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ela é de 2018, isso com certeza. E nessa resolução, então, ele tem uma definição de maus tratos. Mas, no caso concreto, né, ali está realmente presente maus tratos. Olha só que coisa curiosa, a gente teve agora, essa semana, a ONG, né, uma ONG, ela denunciou a situação de cavalos, né, usados em veículos de tração animal, que estão, né, frete. Então, na carroça tem escrito fazemos frete, e usa com esse calor infernal, né, os animais expostos no sol, o dia inteiro, ali atrelado, expostos no sol, aguardando frete. E aí a ONG passou, registrou, passou de novo, registrou, e aí encaminhou para o Ministério Público, né, do Meio Ambiente, uma denúncia. E aí o Ministério Público, né, na realidade, até a denúncia, desculpa, a denúncia não foi nem feita no nome da ONG, foi feita no nome de uma pessoa física, que é membro da ONG, mas ela fez no nome dela. E aí o Ministério Público, da área ambiental, devolveu, né, para a pessoa, pedindo que em 3 dias ela apresentasse, né, uma manifestação apontando aonde estavam maus tratos naquela situação. E aí ela entrou em contato comigo e tudo, então o que eu imediatamente fiz? Acionei, né, um veterinário que é da área da ciência do bem-estar animal, um querido, um apoiador da causa, né, e falei para ele, olha, não basta a gente escrever, o animal está exposto ao sol, está atrelado, né, o cavalo assim, não basta a gente escrever isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar uma pessoa que é tecnicamente, né, capacitada e reconhecida na área do seu conhecimento para falar. Então, a gente pediu mais 5 dias para o Ministério Público, né? Então ele vai preparar esse laudo baseado em fotografias. É possível, sim, fazer um laudo de constatação, de manifestação de opinião técnica, né, de um veterinário através de imagens da internet, através de fotografias, mas isso já se coloca logo no início do laudo, dizendo que ele foi feito baseado, né, em imagens, coloca as imagens, no vídeo tal, junta o vídeo, entendeu? Para dizer, né, para mostrar para o juiz que ele não estava lá, né, presencial, mais que aquelas imagens e tudo, e o judiciário aceita, a gente nunca teve nenhum laudo, né, contestado tecnicamente com essa forma de se fazer, porque às vezes a pessoa fica preocupada, não tem um veterinário para vir aqui, né, tarde da noite, enfim, várias situações. Então registrem tudo, filmem, né, fotografem. Agora tem um aplicativo, né, gente, que coloca o GPS e a data da foto e o GPS. Então usem isso aí. Se não tem um aplicativo, pega uma capa de jornal e coloca na frente assim, né? Que cada capa é única. Então isso é sempre uma dica que eu dou para constituir a prova, porque a prova ela é fundamental nessas ações judiciais. É fundamental, porque você vai estar sempre que você entrar com uma ação dessa, né, sempre você vai estar em oposição a um interesse humano, que pode ser um interesse financeiro, um interesse cultural, um interesse de diversão, mas sempre seres humanos, né? Então, de alguma forma, você vai contrapor esse interesse que eles têm, né, naquele caso. Então, é muito importante que você tenha essa prova técnica, né, para que você coloque o juiz confortável, para ele dar uma decisão, porque já que ele está indo contra interesses, principalmente se a demanda é no interior, né, gente? Porque a gente sabe que cidade pequena, né, há muita... As pessoas se encontram em vários locais, né? Não são só em audiências, enfim, só no fórum e tudo, então, às vezes, né, não, mas aí, olha só, tem um laudo de um veterinário que atesta que
né, esse animal sofre por conta dessa prática, sofre isso, isso, isso. Né? A gente sabe que a ciência do bem-estar animal é uma coisa terrível, porque ela acaba criando, né, uma ideia de que aquele animal ele está sendo bem cuidado, que ele está sendo bem assistido, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente utiliza a ciência do bem-estar animal também para apontar essas questões, né, quando o animal essa questão do uso, quando o animal não está recebendo, né, uma alimentação adequada, quando o animal está doente. Então, a gente mostra, porque quando você fala ciência do bem-estar animal, nossa, isso daí já, né, na cabeça do julgador, da julgadora, isso já torna, né, já torna a questão assim, parece que é mais assim, já houve então um estudo, já houve, né, todo uma pesquisas, então já houve uma conclusão, né, de que um animal naquela situação, um animal em desconforto, é uma violação de direitos, né? Um animal, então, naquela situação em desconforto. Então, esse tipo de argumentação não é que a gente seja bem-estarista, longe de ser bem-estarista, né? Mas a gente não pode negar a importância que tem isso quando você está, no caso concreto, ali tentando, né, é, retirar aquele animal de uma situação de sofrimento, de maus tratos, enfim, e fazer e ligar isso, né, gente? O caso concreto, você vai ligar a definição de maus tratos através justamente de um laudo técnico. Tá? Às vezes tem situações que são tão assim já notórias, né? Por exemplo, isso tem algum tempo, né? Eu acabei fazendo uma ação judicial contra né, uma festa de rodeio e eu não tinha, naquele momento, não tinha, né, como ir atrás de fazer um laudo junto com o veterinário, enfim, fui na internet, comecei ali, encontrei alguns laudos na internet, né, e coloquei, né, e fotos, ó, muita foto, gente, muita foto, né, usem bastante ilustração, vídeo, porque isso também uma coisa é você imaginar o que é um animal confinado, outra coisa é você ver, né, esse ser senciente confinado. Então, e aí eu coloquei, né, nessa petição e tudo, e a juíza acabou, né, aceitando sem ter uma prova concreta de que naquele rodeio haveria um tipo de maus tratos, enfim. Tá? Então, assim, é importante a gente ter esse entendimento, né, de que quando você vai para o judiciário, você deve preparar bem a sua petição, né, a sua prova, porque é justamente isso que eu estou falando. Além de você estar levando um assunto que é polêmico, né, direitos que não são novos, mas não deixa de ser uma novidade, a gente também está lidando com ações judiciais que muitas vezes você precisa, né, preparar de alguma forma, para que aquela decisão que vai vir tenha eficácia. Porque o poder público ele não está preparado, ele não tem uma estrutura. Ele não tem uma estrutura para recolher um cavalo, ele não tem estrutura para recolher cachorro. A maior parte dos lugares no Brasil não tem essa estrutura, né, para fazer, para tomar uma atitude, né, de retirar aquele animal de uma situação de maus tratos. Então, quando você faz uma ação que você visa isso, né, você tem que ter nos teus pedidos já, você tem que ter essa noção de que você vai ter que pedir algo para resguardar, né, a possibilidade de cumprimento daquele pedido que você está fazendo, se você ganhar a liminar, né, se você ganhar a ação, então você vai ter que ir além. Porque, assim, ó, por exemplo, você entra com uma ação, né, uma questão, vamos dizer, envolvendo menor. Você hoje você tem conselho tutelar, você tem os lares de passagem, você tem já uma estrutura, o poder público se estruturou, né, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, se estruturou para que essa lei tenha eficácia e para que as demandas judiciais possam ser cumpridas, as decisões judiciais. Né? A gente tem do idoso a mesma situação. Agora, quando a gente fala de animais, a gente não tem essa estrutura. Ou se tem, é muito precária. Né? Então, é importante, quando a gente vai pensar a ação judicial, né, é pensar também como que aquela decisão, né, que eu estou pedindo, como que aquela liminar que eu estou pedindo pode ser cumprida. Vou dar um exemplo prático para vocês. A gente ingressamos para recolhimento de cães e gatos que estavam numa situação, né, de maus tratos por conta de uma acumuladora, né, uma pessoa que acaba pegando muitos animais e não tendo condição de arcar, né, com o trato desses animais, então os animais acabam passando por situações assim bem drásticas, né? E aí é uma cidade que a gente sabia que não tinha estrutura,
não tinha abrigamento para os animais. Então, não adianta eu chegar lá e pedir para o poder público recolher, porque aí o poder público vai fazer o quê? Ele vai vir no processo, vai dizer, olha, a gente não tem um local para colocar esses animais, entendeu? E aí começa aquele, né, e daqui a pouco a tua ação, que era para proteger os animais, tu acaba debatendo por que o poder público tinha que ter local, por que não tem. Então, o que você faz? Você já pede, né, o recolhimento e já diz que sejam recolhidos, então, para um hotel, né, para um hotel tal. Se você já puder indicar, melhor ainda, né? Indica lá 3 hotéis que você possa até juntar orçamento, já coloca ali e coloca que sabe-se que não tem uma estrutura, que então, né, como não tem essa estrutura, que então para mostrar para o juiz a solução, porque muitas vezes, gente, o juiz nem sabe que existe hotelzinho, né? Hoje já está mais difundido, mas enfim, mas tem cidade que nem passa pela cabeça dele que é possível, e às vezes se a cidade não tem, procura no município do lado, entendeu? Então a gente tem que fazer esse trabalho assim de tentar dar, né, esse tipo de cumprimento para uma decisão, né, que pode ser que a gente consiga através da liminar. Mas aí, voltando nesse caso que eu estava comentando com vocês, né, dessa denúncia que foi feita agora, então vocês veem que coisa curiosa, né, uma promotoria do meio ambiente, né, pedir para uma pessoa física que apresenta uma denúncia que ela diga onde existem maus tratos naquela situação, que foi denunciada. Né? Então, você vê como esse assunto, muitas vezes a gente pensa que ele já está super, né? Ah, não, pô, não tem, né, uma discussão, imagina cavalo, carroça, essas coisas. Não, mas ainda existe, né? Então, vamos ter cuidado, né, com isso para que a gente tenha um sucesso maior, né, nas nossas representações, denúncias, enfim. E aí, como eu estava comentando com vocês, é muito importante a gente fazer a leitura das decisões judiciais, da jurisprudência, para a gente partir, né, para a gente elevar já Não, é porque está muito baixo. para a gente, eu não sei se alguém falou aqui alguma coisa. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou te ouvindo bem. Espera aí, então é que tem um microfone aberto, mas já vou achar aqui. Tá. Alguém falou que estava baixo, mas eu acho que se está baixo, a pessoa tem que aumentar o volume dela, né? Se está todo mundo ouvindo bem, por isso que eu perguntei. Tudo bem, Renata. Eu, de repente, me aproximava um pouco mais aqui. Não, está super bem. Não, é que tinha um outro microfone aberto, mas está super bem. Tá bom, então, gente. Então, olha só, eu separei aqui para comentar com vocês essa questão da gente nivelar já nas petições, né, o entendimento que o judiciário tem, porque isso é sempre naquela ideia de colocar lá o julgador numa situação confortável e também, de certa forma, né, dar uma intimada. Olha só, né, pô, a gente já tem decisão assim nos tribunais superiores, né, já tem decisão dessa forma e daquela. Então, quer dizer, aí o juiz já vai começar a pensar, bom, eu também tenho que dar uma atualizada aqui, né, porque a coisa já andou e de repente o juiz nem está sabendo, né? Então, olha só, a gente tem, né, aquelas decisões que foram as primeiras, né, a gente paradigmática, que fala sobre, né, a questão onde houve aquela ponderação, né, de direitos, né, o direito fundamental das pessoas não humanas a não sofrerem, né, e versus o direito fundamental à cultura, entre aspas, né? Mas a cultura, enfim. Então, a gente tem aquela da farra do boi, né, das rinhas e tudo isso aí, estamos falando, né, de 2000, imagina, de 1998, que foi, né, a da farra do boi, 2005, né, a gente tem essa aqui é uma questão de uma criação e exposição de aves de raça para realização de brigas de galo, também, né, também, né, no STJ, isso daqui. Então, olha só, a sujeição da vida humana, isso o ministro falando, a sujeição da vida animal a experiências de crueldade não é compatível com a Constituição do Brasil, em 2005. Tá? Depois a gente tem outra aqui, olha, que também falando sobre a questão da briga de galo, porque volta e meia, né, Rio de Janeiro e algumas cidades ficavam tentando legalizar, né, as rinhas de galo. E aí, então, essas ações diretas de inconstitucionalidade, aí aqui, ó, descaracterização da briga de galo como manifestação cultural, né, reconhecimento da inconstitucionalidade da lei impugnada e tal. Então, olha só, sempre o reconhecimento, então, de uma conduta atentatória à Constituição da República, que veda a submissão de animais a atos cruéis. Isso aqui a gente está falando do ano de 2011. Tá? Aí continua, né? A proteção jurídica constitucional dispensada à fauna abrange tanto os animais silvestres quanto os domésticos ou domesticados. Então, assim, gente, no corpo dessas decisões tem muita argumentação que a gente pode, né? Abre lá na petição, copia um trecho, né? Pode botar a ementa toda, e depois copia os trechos que você acha mais interessante e depois junta o acórdão todo como documento. Né? Não precisa transcrever todo o acórdão na petição, mas coloca ali na petição, abre as aspas ali e coloca, porque, olha, gente, é muito importante isso, porque
a gente justamente mostra, né, o que o judiciário já caminhou na questão do entendimento, né? Aqui tem uma outra decisão, essa aqui de 2016, né, que é a da vaquejada. Essa que foi muito importante, essa decisão, gente, porque ela já fala, né, da crueldade intrínseca. Ela reconhece, né, como também houve na Farra do Boi, também esse reconhecimento da crueldade intrínseca, mas aqui no da vaquejada fica muito marcado, porque a argumentação da questão de que, não, ali ninguém está querendo fazer crueldade, está todo mundo tratando os animais muito bem. Isso daí, quando você vai falar, porque essas pessoas são cruéis, porque essas pessoas, eles não se veem assim. Entendeu? Por quê? Porque eles tratam muito bem aqueles animais na cabeça deles. Né? Eles alimentam, eles transportam com todo cuidado, até porque o animal também tem um valor, né, financeiro alto, esses animais, mas o que é a crueldade intrínseca? É aquela crueldade presente na forma como você faz a atividade acontecer. Né? Não é o fim da atividade aonde está a crueldade, né? Não se objetiva com aquela atividade você, né, impor maus tratos aos animais. Não é essa a questão. Mas para aquela atividade acontecer, você acaba impondo maus tratos. Então, isso é o reconhecimento de que há, no modus operandi da coisa, né, uma crueldade intrínseca. Tá? Então, isso é muito importante. E aí, bom, esse acordo é muito conhecido, né? Olha só, um outro que diz assim, ó, garante a proteção à ciência e a instância psicológica dos cães e gatos, né? E o afastamento de que animais são coisas. Então, isso tudo num acordo só. Olha que interessante. Então, quando você fala essa questão, né, você ter uma decisão judicial que reconhece a instância psicológica dos animais, é fantástico isso, né? Então, já vamos colocar isso na petição, para mostrar para o juiz que já existe um entendimento, né? Já houve um julgamento nesse sentido, né? Então, olha, não há como se entender que seres como cães e gatos que possuem um sistema nervoso desenvolvido e que por isso sentem dor, que demonstram ter afeto, ou seja, que possuem vida biológica e psicológica, possam ser considerados como coisas, como objetos materiais desprovidos de sinais vitais. Essa decisão é um RESP de 2009. Olha, gente, quanto tempo tem isso? A consciência de que os animais devem ser protegidos e respeitados em função de suas características naturais, que os dotam de atributos muito semelhantes aos presentes na espécie humana. Imagina, gente, você bota isso numa petição ali, entendeu? Olha o quanto você já avança na argumentação, né? Então, essa parte eu acho muito legal também. A condenação dos atos cruéis não possui origem na necessidade de equilíbrio ambiental, mas sim no reconhecimento de que são dotados de estrutura orgânica que lhes permite sofrer e sentir dor. Então, é aquilo que eu comentei com vocês, né? Antes se fazia aquela proteção muito visando a questão, né, do equilíbrio ambiental, né, da função ecológica, e isso se avançou, né, para uma proteção do indivíduo enquanto ser, mas isso não significa que você não possa trazer essa argumentação para uma petição. Às vezes, gente, tem determinadas demandas, né, que eu utilizo as duas argumentações, porque a gente não pode esquecer, né, porque, né, apesar de a gente estar aí trabalhando, né, e já ter muitas opiniões de peso, né, de que o direito animal é uma área, né, autônoma do direito, o direito ambiental, a gente não pode esquecer que ele também tem que carregar os mesmos valores, os mesmos entendimentos que o direito animal. Porque, gente, no artigo 225, a gente tem que, né, falando do meio ambiente, no direito fundamental, né, das pessoas humanas e não humanas, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e tal, aí a gente tem no parágrafo 1º que diz o seguinte: incumbe ao poder público para garantir esse direito. Aí a gente vai lá para o inciso 7º, que fala, né, que não coloque as espécies em risco de extinção e tal, e a questão, né, que não submeta os animais à crueldade. Então, percebam que o próprio legislador constituinte, ele entendeu que, para eu usufruir do meu direito ao meio ambiente, né, meu direito fundamental, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque eu, enquanto indivíduo, também posso invocar esse direito, apesar de ele ter uma natureza difusa, então o legislador entendeu que, para que eu possa, né, ter esse direito assegurado, não pode haver prática de crueldade com os animais. Não pode haver práticas que coloquem as espécies em risco de extinção e nem que
né, de alguma forma, atrapalhem, prejudiquem, né, o desempenho delas, da função ecológica que elas têm. Então, vocês veem que interessante isso. Então, nas petições, né, às vezes você está num fórum mais de interior, né, assim, que esse assunto não é um assunto recorrente, como é, né, nas cidades maiores, então coloquem também essa argumentação, né, que o direito também, o direito fundamental humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está sendo violado a partir daquela prática cruel, porque a gente tem, justamente a nível constitucional, dizendo que a gente tem que, né, observar, que tem que se garantir que os animais não vão sofrer crueldade para que eu tenha, então, o meu direito assegurado. Porque, óbvio, né, gente, nós estamos falando, né, de um direito fundamental que requer um equilíbrio, né, ambiental, um equilíbrio ecossistêmico, e esse equilíbrio ele perpassa por todas as relações. Né? Então, eu não posso imaginar que eu vou ter um ambiente equilibrado quando eu tenho, né, espécies que estão nesse ambiente, né, que coabitam, que vivem ali, sofrendo, né, sofrendo de forma desnecessária, e o sofrimento desnecessário é a crueldade. Então, é muito interessante isso, né, da gente utilizar, quando vocês sentirem essa necessidade, vocês utilizarem também essa argumentação. E jamais esquecer que o direito ambiental, apesar dos ambientalistas no Brasil, né, muitos ambientalistas não reconhecem os direitos animais, que é um erro, né, é uma contradição, né, acabam até usando animais, né, não humanos. Então, a gente não pode esquecer que o direito ambiental, ele traz, né, nesse artigo, então, essa relação com o direito animal, e que, então, ele deve fazer a leitura do direito animal, né, como uma instância de garantia do próprio direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, aqui, ó, um acordo do TJ de São Paulo, tá? Esse aqui. Então, olha só que interessante essa parte. A jurisprudência desse egrégio tribunal tem reconhecido que o animal integra o núcleo familiar. Né? Aí fala dos precedentes, então, presente demanda não deve ser tratado apenas como a apreensão de uma coisa. Isso aqui, no caso, né, gente, da discussão, né, da separação, isso aqui foi durante um namoro, tal, né, adquiriram o animal, e aí depois, então, quando resolveram se separar, quem é que fica, né, com o animal? Qual a questão da disputa, né, da guarda? Então, vocês veem, né, que essa fala, né, de que o animal integra o núcleo familiar, nossa, isso é um avanço incrível, né? Então, aqui ele coloca, né, fazendo uma analogia, então, nos moldes da guarda compartilhada, foi a decisão, foi, então, nesse sentido. Então, quando você fala que ele integra o núcleo familiar, você então já está trabalhando com essa ideia, né, da família multiespécie. E aí você já começa, então, a trazer para esse universo, né, vários direitos que são garantidos para os membros daquela família. Muito pega essa questão, né, do Santa Catarina, que eles fizeram uma lei, né, agora que foi, acho que foi aprovada, acho que foi ano passado. Nossa, a gente fica também perdido com essa, mas foi ano passado, sim. Ou esse ano, gente, desculpa. Não, foi ano passado esse ano, não foi ano passado, sim. Mas é uma lei, então, permitindo, né, o trânsito, a circulação, né, o trânsito de animais, né, nos condomínios, nas áreas comuns. Nossa, isso aqui está gerando uma polêmica bárbara, né? Então, aí você começa a entender, né, que esse conceito de uma família multiespécie, quer dizer, que mora num condomínio, que existem áreas comuns e todos os membros daquela família têm direito a circular nessas áreas. Então, vocês veem como é que a gente vai ampliando, né, a argumentação a partir desses entendimentos. Aqui é o do TJ do Rio Grande do Sul, né, a Constituição da República atribui ao poder público o dever de proteger a fauna e veda as práticas que submetam os animais à crueldade. Então, aqui era na questão daquela da pega do porco, né? Então, ele bota, né, falando dos animais, então, a pega do porco é capaz, né, de gerar estresse psicológico. Estamos falando de porcos, que são animais utilizados no abate e no consumo. Então, a gente tem uma decisão aqui que reconhece, né, a instância psicológica do animal. Ah, tá, mas isso aqui é relacionado à pega do porco, né? Se eu quiser fazer uma argumentação dentro de um processo onde eu estou usando esse animal para abate, utiliza, porque é o mesmo animal. O animal ele não vai mudar nenhuma característica porque ele está sendo usado, né, para uma diversão ou ele está sendo usado para um abate.
Então, essa coisa, essa classificação que a gente criou, né, que é uma distorção de um olhar para esses, né, para os indivíduos, né, para as pessoas não humanas, o que eu faço? Eu classifiquei eles, animal de abate, animal cobaia, então, a ponto da gente ter tido recentemente, né, esse não foi um processo meu, mas uma decisão judicial onde relacionada aqui à farra do boi, e o juiz, incrivelmente, ele escreveu que o bovino, o habitat natural do bovino é o cativeiro, porque ele é um animal de abate. Então, vocês vejam, né, cara, a distorção do entendimento, né, de uma pessoa com relação, né, àquele ser. Aonde que vai existir? Já é uma contradição em termos, né, habitat natural com cativeiro, porque né, jamais, né, eu não vejo na natureza ter um cativeiro como um ecossistema, entendeu? Como um habitat natural, né? Então, essa questão, vocês veem já a distorção, né? Já é uma contradição em termos você usar, né? Cativeiro para você falar que é um habitat natural, né? É um habitat artificial. Então, vocês veem como essa questão, né, do artificial, ele entra, né, na instância de vida dos animais de uma forma tão assim leve, né, tão tranquila, tão sem questionamento, que as pessoas acabam interiorizando aquilo e repetindo verdadeiros absurdos como esse, né? Colocar isso numa decisão judicial. Então aqui eu posso sim, né, pegar essa decisão aqui, né, que fala da instância psicológica, né, porque ele fala que gera estresse psicológico, e ele explica, uma vez que são animais sencientes, né, que sentem emoções como angústia e pavor. Quer dizer, não é porque o porco vai ser usado para abate que ele vai deixar de sentir angústia e pavor. Então, vocês podem usar tranquilamente, né, decisões de casos diferentes, mas onde se trata do mesmo animal não humano. Depois tem uma outra aqui também que reconhece a família multiespécie, né? Regulamentando a guarda também, essa é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Olha que interessante essa decisão também, olha, afirma que a lei ambiental é para favorecer os animais e não apenas a sociedade. Isso aqui foi um agravo de instrumento, né, num RESP, em 2017. Tá? E aí, então, tem a parte que diz o seguinte, ó, há que se perquirir, STJ, tá, gente? Há que se perquirir, como bem ponderaram as instâncias ordinárias, sobre o propósito e finalidade da lei ambiental, que sabidamente é voltada à melhor proteção do animal. Então, vocês veem isso aqui também, com relação aos ambientalistas, né, a gente também coloca na perspectiva, né? Imagina, como bem ponderado nas instâncias, quer dizer, então já teve uma decisão de instância, né, ordinária, que sobre o propósito e finalidade da lei ambiental, né, que sabidamente é voltada à melhor proteção do animal. Então, vocês veem, né, que interessante a gente colocar isso, né, como vai abrindo novas perspectivas, né, de aprofundamento, né, esse aqui é do TRF4, né, de 2009. Isso é uma decisão também muito boa, que ela fala sobre a proibição de qualquer forma de maus tratos a qualquer animal, porque, né, a gente sabe que o 225 ele não fez, o legislador constituinte não fez nenhum tipo de distinção, né, gente, com relação a que animal ele estava tratando, né? Então, quando ele falou de todos, não pode submeter os animais à crueldade a qualquer animal, e a gente tem uma decisão aqui, né, reconhecendo isso. Então, a análise do sistema jurídico e a evolução da compreensão científica para o trato da fauna em geral permitem concluir pela vedação de qualquer maltrato aos animais. Né? Maus tratos é sinônimo de tratamento inadequado do animal, segundo as necessidades específicas de cada espécie. Bom, só com essa frase aqui, dentro dessa decisão, a gente já acabaria com a exploração, né, geral de qualquer animal, porque todos eles que estão em estado de exploração, em estado de cativeiro, né, eles estão recebendo um tratamento inadequado. E, pelo entendimento do judiciário, a gente tem que um tratamento inadequado caracteriza maus tratos. Olha que interessante essa decisão, né? De 2009, olha quanto tempo já tem, né? Aí só esse pedacinho aqui, olha que bacana. Evoluída a sociedade científica e juridicamente, o tratamento dos animais deve ser conciliado com os avanços dessa compreensão, de modo a impor ao proprietário a adequação do sistema de guarda para respeito, o tanto quanto possível, das necessidades do animal. A propriedade do animal não enseja direito adquirido a mantê-lo inadequadamente. Aí, né, a gente tem aquele RESP também que é famoso, né, a gente de 2019, que reconheceu
a dignidade dos animais, a condição dos sujeitos de direitos, né? Aquela questão da perspectiva ecológica, né? Do princípio da dignidade da pessoa humana. Essa é uma visão também que deve ser bem conhecida de você, não vou fazer a leitura. E depois, né, aquela brilhante decisão, né, das nossas queridas colegas de 2021, onde se reconheceu, então, a possibilidade de 2 cachorros sentarem lá no banco dos autores, né, e demandarem contra o seu tutor, aí, contra o ex-tutor, né, que causou maus tratos. Rê, Então, a Eveline está até aqui conosco hoje, eu olhei aqui, acabei de olhar aqui, ela está aqui conosco. Bacana, que bacana. É isso aí. Não, essa decisão, nossa, essa decisão é para emoldurar e botar na parede, porque é brilhante, né? É linda. Então, assim, né? Agora, vamos fazer jus, né, gente? Porque isso é uma coisa também que nós advogados, agora eu vou fazer aqui um pouquinho de terapia aqui em grupo. O que acontece é o seguinte, né? Todas essas decisões aqui, elas têm por trás os advogados, né, gente? Tem por trás a gente argumentando. Então a gente vai lá e coloca a decisão judicial. Então parece que tudo saiu da cabeça do juiz, né? Claro, muitas vezes eles avançam, lógico, né? Mas a maior parte das coisas sai da cabeça dos advogados. Então, se hoje a gente tem uma decisão dessa maravilhosa, é porque as advogadas se esforçaram, entendeu? E fizeram isso aqui acontecer. Então, não sai do nada. Então, eu sempre acho engraçado assim, quando a gente vai ver, né, algum comentário também de notícia judicial, de notícia de caso judicial, assim, é sempre assim, né? É a ONG, né? É o tutor, o judiciário e o promotor e o advogado, gente. Não, Ninguém é que, na verdade, a ação ela se fez com passe de mágica, entendeu? Ninguém escreveu nada, ninguém sustentou, não teve audiência, ninguém pensou, não tem capacidade intelectual indo atrás, nada. Né? Nada. Aquilo ali se criou, né? E aí fica todo mundo, brilhante decisão do juiz fulano de tal, brilhante, né? Mas a gente, bom, enfim. Mas eu acho interessante isso, então, essa decisão é muito bonita porque houve uma argumentação maravilhosa delas, né, no processo. Então, essa parte aqui das decisões que eu queria comentar com vocês, e já vou encaminhando aqui para o final. Eu queria comentar com vocês que eu coloquei, né, dessa parte da advocacia em paralelo. O que significa isso, gente? São tantas situações que acontecem, que muitas vezes a gente fica sabendo de alguma delas, e a gente não precisa estar com um processo judicial, a gente não precisa estar demandando, mas a gente pode fazer, pega aí uma ONG, ou então até em nome próprio, em nome do seu escritório, a gente pode fazer um pequeno arrazoado e encaminhar para o poder público. A gente teve um caso que foi ano passado, que agora a gente, né, esperou passar toda a questão, porque estava muito à flor da pele, mas esse ano a gente vai trabalhar nisso junto à promotoria, que são os acordos de não persecução penal, né, que o Ministério Público está fazendo agora, entendeu? Aonde ele desconsidera completamente a questão do animal, né, quando o animal é retirado dali, e estão devolvendo os animais. Sabe? Então, um acordo de não persecução penal, gente, é muito mais do que uma transação penal, do que uma suspensão condicional do processo. Ele requer que não tenha havido violência, né, no cometimento, e requer que a pessoa confesse, né, que ela cometeu o ato. Ela tem que confessar que ela cometeu o ato. Então, não adianta chegar lá e confessar, eu fui negligente. Não, ela tem que confessar o crime. Não existe crime de negligência, entendeu? Existe crime de maus tratos. Então, e são pontos assim que, nossa, a gente ficou porque justamente o processo foi todo, a pessoa chegou a ser presa, foi presa em flagrante, batendo no cachorro. E aí, porque o cachorro tinha fugido de casa. E aí o cachorro, coitado, voltou, tomou uma surra, mas foi flagrado, foi preso. E aí, sabe o que o Ministério Público fez para ele confessar? Que ele tinha sido negligente, tinha deixado o portão aberto. Entendeu? E então era para devolver o cachorro para ele, que aí ele levar o cachorro 4 vezes no veterinário. Não, gente, eu ri porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é de enlouquecer, a gente ri depois, mas na hora a gente tem vontade de morrer, né? Mas assim, olha, então, sabe, essa advocacia, o que faz então, né? Eu não vou esperar vir outro caso desse, né? Então, o que eu faço nesse meio tempo? Se dirige, pede uma reunião com o Ministério Público, entendeu? Pede para ir lá conversar, né? Pede para aí para você mostrar
a situação sobre uma outra ótica, porque às vezes a pessoa também não está tendo aquela ótica, né? Não tem toda essa bagagem, né? Que a gente aí ó, já está, né, carregando faz tempo. Então não custa nada. Então isso daí, gente, facilita o nosso trabalho também. Essa questão da falta de política pública, né? De animais em situação de rua, né? Não espera acontecer o caso, né? Não tem onde levar o animal, foi atropelado e tal. Já começa a fazer um trabalho ali junto ao poder público, fazer reunião, né? Pedir. Então, essa advocacia em paralelo, o que ela vai fazer? Ela vai facilitar amanhã alguma demanda que você tenha, né, com relação a esse assunto. Então, assim, olha, é muito importante, né, o advogado animalista ele ter consciência de que ele está transformando, né, gente? Acima de tudo, né, para além daquela proteção, né, tudo, a gente também está transformando, né, a sociedade. A gente está transformando uma forma de ver, né, as pessoas não humanas e a partir do momento que a gente trabalha com essa transformação, a gente também está transformando o ser humano, né? Nem que não seja nossa pretensão, mas isso está, né, isso tá junto com essas ações judiciais. E as pessoas me perguntam assim, o que você acha, Renata, para advogar tem que ser vegano? Né? Então, eu acho assim, olha, não tem que ser vegano para você advogar, né? Mas é um pouco contraditório, digamos assim, né? Mas, enfim, mas eu acho que cada um tem a sua caminhada, né? E a advocacia animalista, ela nos transforma também, gente, é incrível, sabe? É incrível como, né, esse tempo que eu advogo assim, eu realmente me transformei muito com relação, né, ao outro, né, a essa empatia. Sempre gostei de animais, mas eu pratiquei hipismo. Olha que loucura isso, né? Se perguntasse, amava meu cavalo, ia na hípica, segunda-feira não abria a hípica, eu pegava um ônibus 1 hora de ida, 1 hora de volta para tirar o cavalo da baia. Eu era naquela época uma bem-estarista, vamos dizer assim, né? Mas hoje, gente, hoje é uma coisa assim tão, sabe, que me dói na alma ter feito isso, né? Eu não tinha, eu gostava e sempre amei animais, né? Então, mas hoje eu vejo todo o mal que eu fiz, né, sem querer fazer aquele mal, mas eu fiz, né, não interessa, não queria, não interessa, mas eles sofreram, né, e eu fiz eles sofrerem, e isso é muito triste para mim, né, muito triste. Então isso vai nos sensibilizando essa advocacia, né, e que daqui a pouco o veganismo é algo natural. É algo que aflora em você uma necessidade, uma vontade, sabe, que você já começa a se sentir incomodado de participar, né, dessa questão do uso, que muitas vezes, a gente sabe, a gente é um processo aí de sensibilização que a gente tem que passar. Mas, assim, olha, agora eu digo para vocês, né, é uma advocacia belíssima, eu acho que, mesmo que vocês, né, advoguem, né, porque ela não é uma advocacia, porque o bicho não paga honorários, né, gente? Então, mesmo que vocês, assim, né, advoguem na advocacia, vamos dizer assim, né, tradicional, do dia a dia, né, tenham 1, 2, 3 ações, né, porque preparem bem essas ações, porque as decisões favoráveis elas são muito importantes, na mesma medida, né, que as decisões desfavoráveis, né, porque a gente sabe que aí o pessoal lá do contra puxa aquela decisão, enfim. Então, preparar muito bem, né, esses processos judiciais, mas se aventurem, né, porque realmente é uma advocacia muito linda, muito transformadora, e eu acho assim, é uma advocacia de futuro, né, gente, porque não tem mais volta, né, até onde a gente avançou, com o reconhecimento dos animais como pessoas não humanas, como sujeitos de direitos, isso não tem mais volta. Então, eu acho assim, é algo que gera também um compromisso, né, com a gente, de transformar o mundo que a gente vive, né, e deixar um mundo melhor para as próximas gerações, né, tanto de pessoas humanas como de pessoas não humanas. Então, eu agradeço imensamente, né, a paciência de vocês de ficarem aqui me ouvindo, né, o convite das minhas queridas e querido amigo, né, e vou abrir aqui agora um pouquinho para pergunta, se alguém quiser fazer alguma colocação. Eu vi que o pessoal pediu ali que eu passe, né, a numeração, eu vou fazer uma lista aqui, e aí eu mando para a Letícia, né, divulga para vocês, aí ela vê o meio, mas eu passo, sim, todas essas decisões que eu citei aqui, eu passo para vocês. Obrigada, Renata. Obrigada pela fala. Então, a gente abre para algumas perguntinhas, né, que vocês queiram fazer, algum comentário aí à fala da Renata, né? Mas sempre é bom te ouvir, né, Renata? E hoje a gente conseguiu reunir, ó, eu, tu, o Rogério, a Fernanda, a Paula, né? Claro, além de todas as pessoas que estão aqui, né? Mas vamos dizer assim, o núcleo
núcleo duro, né, do curso de verão. Não, hoje o coletivo Jaguatirica está todo... Jaguatirica está unido, era o que eu ia dizer, né? Jaguatirica está super unido aqui hoje. Tá, Jaguatirica está unida. Essa história de Jaguatirica, gente, eu vou comentar com vocês aqui bem rapidinho. A gente, em 2005, acho que foi 2005, né, Fê? A Fê que lembra mais de memória, eu de data sou meio perdida. Mas em 2005 a gente se aventurou num processo aí contra uma hidrelétrica de Barra Grande, né? E teve, né, nesse caso da hidrelétrica, teve a foto, né? A gente recebeu a foto de uma jaguatirica morta, né? E aí a gente, em homenagem a ela, a gente criou, né, esse coletivo Jaguatirica, né, nós 4 na Praia Mole, conversando sobre como fazer um mundo melhor, né? Rogério, né, Fernanda, Letícia e eu, né, tem foto, tem registro. Tem registro fotográfico. Tem registro. Depois a gente criou o Cine Debate Jaguatirica, né, que aí cada um fazia nas suas respectivas, né, universidades, enfim. Esses tempos, Renato, publicaram essa foto sem minha autorização, viu? Foi um uso indevido da imagem que começou a circular. Uso indevido da imagem. Rogério, eu sem camisa, tempo, olha aqui, ó. Rogério, pelo tempo já caiu em domínio público. Há horas, é isso que eu ia dizer, meu filho, que né? Já foi, perdeu total direito autoral ali, né? Não tem mais nada, já é domínio público. E assim, o que eu recebi de mensagem ainda nesse embalo, mas o prof sem camisa tá bonito, né? Agora eu não vou esquecer. Uma percepção equivocada das... Eu não vou esquecer a gente lá no apartamento de vocês, Letícia e Fernanda, o prazo, a gente fazendo quesitos, a gente fez acho que 100 quesitos, início da gente de carreira, a gente perguntou até qual era a cor das manchas da jaguatirica que tinha visto. Tudo, aquilo foi uma loucura, nunca fiz tanta pergunta na minha vida. E aí era meu aniversário, então a gente estava comendo bolo e tomando champanhe, fazendo quesito. E lá se vão praticamente 20 anos, né? Que loucura, né? E saímos correndo a milhão, não sabia nem onde a Justiça Federal era. Vocês lembram disso? Faltava acho que 10 minutos para fechar a Justiça Federal. Sim, porque era outro tempo, não era essa coisa de ter as 23h59 para postar no EPROC. Não era. E a gente tinha que procurar no mapa, no catálogo, onde é que estava. Entendeu? Tinha nada disso, era perguntando. A gente desceu do carro, 2 foram para o lado, 2 foram para o outro lado. Mas deu certo, protocolamos. E, aliás, a registro seja feito. A Renata falou sobre a vinculação, direito ambiental, direito animal. Esse processo, né, que ali o Rogério e a Renata encabeçaram com relação à Barra Grande, ele é referência nacional porque mudou a forma de se lidar com os estudos de impacto ambiental. Então, assim, vejam só o que é a relação, né? Então, assim, estava assim, entrando com um processo para discutir aquela hidrelétrica, entrou a Jaguatirica, e esse processo hoje, em qualquer roda de advogado ambientalista que tu entre, ele é referenciado como uma das grandes causas, se não a grande causa, de ter mudado a forma de encarar os estudos de impactos ambientais. E teve uma questão com relação à fauna também, né? Porque não se fazia monitoramento pós da fauna, né? Nesse processo a gente também conseguiu isso, né, do monitoramento, porque eu cheguei num galpão, gente, eu cheguei lá numa página, lá numa inspeção judicial que a gente pediu, a gente foi fazer, quando eu cheguei lá, gente, foram 6.000 hectares de Mata Atlântica que foram afogadas, 6.000 hectares, eles tinham obrigação de resgate de fauna. Aí eu cheguei para o biólogo da empresa, né, e perguntei, e a fauna? Aí ele me mostrou um galpão de madeira caído dos pedaços, a fauna ficou aqui. Eu falei, é mesmo, eu falo 6.000 hectares de Mata Atlântica, vocês trouxeram para cá. Então, porque não existia monitoramento depois, né, do pós. Eu falei assim, não, eu queria... Ele, não, muita coisa a gente fez soltura. Eu falei, sim, mas qual é a floresta que está vazia esperando a fauna chegar? Soltura onde, né? Eu falei, então onde que foi solto? Quer dizer, vocês têm uma noção, né? Porque os ambientes, quer dizer, aqueles seres entraram em competição, a gente sabe que o meio se regula, né? E aí veio essa questão, eles foram obrigados a fazer monitoramento pós, né? Isso também foi uma coisa interessante, bem pontual na proteção dos animais, né? Mas tem muita história, gente. Um dia a gente vai fazer um curso de verão só para contar fofocas, só para contar. Nossa Senhora, esse aí vai bombar! Ô, Renata, eu vi que a Rosemar está ali com a mãozinha levantada, mas tem uma pergunta do Jair que entrou antes, que fala que ele está te pedindo para algumas considerações em relação ao aparente conflito entre as questões culturais e esportivas, como é o caso da vaquejada, quando a gente está pensando em proteção animal. Gente, bom, assim, olha,
a proteção dos animais é a nível constitucional, né? Então, a gente tem que ter bem claro que isso representa um direito fundamental deles. Então, eu não posso ter, né, de um lado, um direito fundamental, por exemplo, a cultura, a diversão ao lazer, que é um direito fundamental, né, humano e também, de certa forma, a gente já pode dizer também não humano, mas eu não posso ter, para eu exercer esse direito, eu não posso ter a possibilidade de violar um outro direito constitucional, porque eles estão na mesma hierarquia, então se faz uma ponderação de direitos. Então seria muito contraditório você, para exercer um direito constitucional, você violar outro direito constitucional. Então você não pode de forma alguma. Então por isso que nessas questões, né, quando você vem falar, isso é uma manifestação cultural, como a gente tem aqui em Santa Catarina, a questão da farra do boi, que é bem emblemática também, né? Não, eu não posso tratar isso como uma questão cultural ou uma questão, né, de diversão, de lazer, quando eu estou violando direitos fundamentais, né, para que eu possa colocar essa prática, né, em ação. Então, essa contradição, né, esse paradoxo, então você faz essa leitura, você faz essa ponderação de direitos, né? E aí o judiciário sempre tem pendido para a garantia dos direitos dos animais, porque seria muito contraditório, né, gente, você autorizar que para eu que tenha diversão eu vá praticar maus tratos num ser senciente, né? Não sei se eu respondi a sua questão. Eu acho que agora a Rosemary ali, né, tá com a mãozinha levantada ali. Uhum. Vamos torcer para a edição do ano que vem ser presencial, aí vai ter. Isso mesmo. Boa noite. Boa noite. Doutora Renata, eu não sei se a senhora pode falar a respeito disso, mas eu acompanhei, em parte, uma situação na cidade de Tramandaí, aqui no Rio Grande do Sul, sobre o uso dos animais de tração, né, os veículos de tração animal, quer dizer. E existiu uma ONG que tentou fazer um movimento na cidade para modificar uma legislação municipal que estava sendo votada, e eu sei que a senhora acompanhou esse caso, mas eu não vi o desenrolar dessa história, não sei se a senhora pode falar a respeito, e eu gostaria de saber se houve a possibilidade de uma ação naquele caso, porque a lei acabou sendo aprovada, pelo que eu tenho conhecimento, com todas aquelas aberrações, né, de uma proteção muito superficial, muito artificial, eu diria, né? Sim, eu só gostaria de saber se a senhora poderia atualizar a respeito desse caso. Esse caso foi a União pela Vida até, né, que é uma ONG também assim de bastante tradição, que ela acompanhou ali, a gente fez todo um trabalho junto à Câmara dos Vereadores, né? Inclusive o projeto de lei, fui eu e uma outra advogada, Daniele, né, que fizemos o projeto de lei, de um projeto de lei mesmo de bem-estar, né, animal ali para aquele município que é muito carente, né, disso, e ficou muito legal o projeto de lei, né, a gente apresentou como substitutivo, porque na realidade não tinha nem como fazer emenda, porque aquele dele estava realmente muito, né, a desejar, e aí nessa questão dos cavalos, né, do veículo de tração, a gente apresentou, né, um outro projeto falando só sobre a questão, né, porque pedindo justamente a proibição gradativa, né. E aí a gente não teve ainda, né, nenhum desenrolar disso, e aí, inclusive, eu estou sabendo por você agora essa questão porque eu andei me machucando, gente, eu fiquei um pouco fora, né, eu fui andar nas pedras, caí e machuquei meu joelho e passei aí um tempo meio afastada de tudo, né, agora que eu estou voltando, e aí, então, você que está me atualizando, na realidade, sobre essa questão de que eles já aprovaram, então, essa lei tenebrosa. Na verdade, porque eu tenho uma casa de veraneio na praia de Tramandaí, e faço parte de um grupo de voluntários, protetores voluntários, então acompanho com muita precisão, assim, as questões de abandono dos animais, e o que eu sei que houve lá foi uma grande inversão na Câmara, em que colocaram os carroceiros, vamos dizer assim, contra a ONG.
né, contra mas a depois disso proteção. daí ele conseguiu remediar junto aos catadores, ele Tá bem. foi. Tá bem. Não, Mas a inclusive, lei saiu daquele jeito mesmo, é essa informação que eu tenho do grupo. Agora a gente está retomando, né? Eu estou retomando as atividades e a gente vai, já até, foi semana retrasada, já até mandei mensagem para o Cristiano para a gente retomar, né, essa parte, essa questão, né, dos cavalos ali, porque não tem mais como a gente aceitar isso, né, gente? Não dá. Não, é horrível. E aí os próprios veranistas, não é? Isso é uma tradição, não sei se em outras praias é assim, mas aqui no sul é tradição. Se faz o corte das árvores nas casas, né? E se usa as carroças. Então, assim, eles dependem daquilo para sobreviver, né? Existe um vilarejo bastante pobre, de famílias muito pobres, não é? E esse grupo no qual eu participo como voluntária, eles têm iniciativas bem interessantes, apenas para ilustrar, assim, complementando, é uma associação, e eles cadastraram, é o GAS, Grupo dos Amigos da Zona Sul, é o GAS, G-A-E-S-Z, então, G-A-Z-S, GAS. E então esse grupo ele faz muitos trabalho assim de voluntariado, e ele se organizou para fazer um cadastro de catadores que não utilizam atração animal. Então esse grupo arrecada doações e alcança uma cesta básica mensal para os catadores que não exploram a atração animal. Essa informação me interessa muito. O teu nome é, por gentileza? Rosemarie. Rosemarie, entre em contato comigo pelo Instagram, sim, pode ser? Pode ser, eu lhe acompanho lá. Facebook eu já não tenho aberto muito, mas no Instagram, se você puder entrar em contato comigo, vamos conversar sobre isso. Tá ótimo, então. Está movimentando isso daí, vai ser bem legal. Tá bom, ótimo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Fico feliz, muito obrigada. Acho que é isso, né, gente? Acho que não tem mais... Não sei se tem mais alguma questão. Acho que não. No site, só a Karen perguntou, tipo, pode acessar os projetos de lei. Bom, aí depende de qual projeto de lei, mas aí ou na Câmara, né, na Assembleia. Esse projeto de lei que eu comentei, esse foi protocolado na Câmara de Vereadores de Tramandaí. Aí tem que buscar junto à Câmara, né? Ele deve estar lá dentro do PL, mas depois você... É Karen o nome dela? Também se comunica comigo pelo Instagram, ali no privado, que aí eu passo os dados. Então tá. Renata, então, muito obrigado, né, por ter aceito o convite, ter participado aqui conosco. Eu lembro que amanhã a gente segue a nossa programação também, né, como hoje, na parte da manhã e da noite. Na parte da manhã, então, é a professora Paula Brigger, né, que está aqui, que vai conversar conosco, e depois a gente tem um momento... Amanhã a gente vai encerrar um pouco mais cedo, né, porque depois da fala da Paula vai ter uma conversa, né, sobre o lançamento do livro da Paula e também do livro da professora Ana Selma Moreira. E à noite é a Gabriela Carvalho, de novo nesse mesmo horário, né, que foi a fala da Renata hoje, às 7 horas. Mas acho que está todo mundo acompanhando, né, quem está aqui, pelo menos, a programação. Então a gente se reencontra amanhã pela manhã. Obrigada, Renata, né? Eu que agradeço. Mesmo que online, né? Assim como todas as pessoas que estão aqui presentes, né, conosco. Gratidão imensa, gente. Muito obrigada. Muito bom te ver, poder estar aqui, né, junto com o Rogério, com a Letícia, com a Paula. Sim, muito aquece um pouquinho o coração da gente, né? Tenta a distância. E a Fernanda vai postar a foto hoje de novo. Viu, Rogério? A Letícia pediu para eu postar outra vez porque ela não viu. Eu não vi. Eu tenho a foto, mas eu não vi a postagem, já que a postagem foi polêmica. Eu também não vi. Quem não viu, gente, pode ver. Não acredito que vocês não viram. Posta. Já está decidido, posta. Vão se decepcionar. Gente, o que eu recebi de mensagem, mas daí eu saí avisando, a mulher dele é uma fera. Calma, entendeu? Não, eu já saio logo não avisando. Não faz propaganda enganosa, isso é fake news.
Já sai logo avisando. Eu queria mandar um beijão para a Rê também, faz tempo que eu não vejo ela pessoalmente. É verdade. É uma pena, Rê, porque eu estive em Florianópolis aí dias atrás. Mas eu estava quebrada em casa, agora que eu estou conseguindo sair. Mas, enfim, um beijo para ti. Eu não tenho pergunta para ti, porque né, a gente se fala muito todo dia quase. Então, vamos perguntar de alguma coisa, de algum processo. Mas muito bom te ouvir sempre e também faço minhas palavras aí da Fernanda e da Letícia. É sempre muito bom estar com vocês e ver que o público só cresce a cada ano nesse curso. Lindo esse curso. Enfim, né, o pessoal interessado também levar a sério a carreira da advocacia animalista. Isso é uma coisa bem bacana da gente ver também a nova geração chegando aí com nossa, isso dá uma alegria na gente, precisamos de apoio. Porque tá faltando braço e perna para todos nós aí, para dar conta de tantas demandas que chegam, né? Enfim, parabéns, Renato, pelo teu trabalho, pela fala de hoje, e um beijo para todos vocês. Beijo para todo mundo, gente, gratidão imensa, boa noite. Boa noite. Até amanhã, gente. Até.